que escreve a história. Deus nos dá a vida para escrever. A minha e tuas escolhas escreve nossa história. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que têm a história escrita aqui como exemplo para nós outros. Por quê? Porque eles não desistiram. Falharam, mas não desistiram. A questão é essa. A questão não é você falhar. A falha não é a definição do seu ou da capacidade que você tem. A falha é um ato de escolha que pode ser regido por uma fraqueza ou literalmente por uma escolha. Tem gente que fala assim: nossa, eu errei de novo, eu sou fraco nisso. Não. Toda mudança, ela depende de uma escolha. Uma pessoa chegou para mim e pediu um conselho e falou assim: eu falhei aqui nessa área. Falei a primeira vez? Ela falou: não. Pois então não é mais fraqueza. É o quê? É escolha. Você escolhe falhar sempre nesse ponto. Por que você não escolhe mudar isso? Porque Jesus poderia ter escolhido não ir até o final. Os anjos também. Como você também. O que Deus espera de nós? Resista pela obediência. A palavra de Deus diz que a terra é o quê? Sem forma e vazia. O que é isso? Deus da história é o quê? Fala de restauração, de recomeço. Sem forma. Algo sem conteúdo. Aonde o Espírito de Deus habita, sem dar forma, ou seja, tem que haver transformação. Você vê as pessoas pela rua, com as identidades tudo investidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. São terra sem formas. Quantos de nós aqui estavam indo pelo mesmo caminho? Mas por que não? Fomos. Porque o Espírito de Deus nos conduziu. E se você hoje tem identidade, é porque o Espírito de Deus habita em você. Deus te deu um começo, Deus te deu uma nova história. Aleluia. Eu fui interrogado por uma pessoa sem identidade, confusa. Ela falou assim: o que você me diz? Eu nasci assim, mas eu quero isso. Eu falei: tá certo, é uma escolha sua. Como assim é uma escolha minha? Eu falei: você tem um problema. Ela falou: qual? Eu falei: você está sem forma. Você perdeu a forma da sua identidade. E agora o que eu faço? Eu falei: quem criou a fonte da procriação pode te dar forma e identidade. Você quer? Ela disse: como? Eu falei assim: simples. Assim como você escolhe ser quem você não sabe quem é, você pode escolher Ele que vai te identificar, para que você possa servi-lo sabendo quem Ele é e quem você é. Não quis, mas teve resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta. Você acha que Deus seria? Você acha que Deus seria um pai que não daria, só daria perguntas para nós? Todas as perguntas que você faz têm resposta.
A questão é que tem resposta que você entende, mas você não aceita. A culpa foi teu. Já viu aquelas pessoas que ela faz uma pergunta para você, você dá a resposta, mas ela entende a resposta, mas ela não aceita. Ela fica com um negócio, mas não tem mais nada, a resposta é essa. Não queira acrescentar o que você está entendendo. Por isso que a entrega, ela é importante. Ela é importante. Num culto não pode haver só um entendimento, uma compreensão de toda a esfera de ação espiritual. Tem que haver uma entrega. Se não houver uma entrega, você vai sair insatisfeito, incompleto. Aonde você vai definir ou julgar o culto como não foi uma bênção, mas foi e é. Porque Ele está presente. Ele está presente. Deus é um Deus de começo, de restauração. Por isso que o Espírito Santo tem que se mover sobre a igreja, para que ela não perca a forma da adoração. Um homem ou uma mulher que não tem o Espírito de Deus, ele corre o risco de ficar defeituoso, sem forma. Por isso que vão buscar anseios aonde não podem encontrar. Porque os anseios por aí são superficial, são momentâneos. E por que eu li Gênesis 1 e 1 Coríntios 11, 23 e 24? Porque observe que lá fala de memória, consciência. O que é a consciência do reino espiritual? Fé. A fé é a consciência, a memória do reino espiritual. Por isso que Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não reage a outra coisa a não ser a fé. A memória é o maior meio para resgatar uma vida. Vocês sabiam disso? Que quando alguém se afasta da presença de Deus, chega a se desviar da presença de Deus, Deus vai resgatar ele, sabe com o quê? Com a memória, com as lembranças. Por quê? É o único fator no ser humano que Satanás não pode tocar, é nas tuas lembranças, nas tuas memórias. Você acha que quando o filho pródigo estava lá, ao redor daquela condição e naquela circunstância, o que levou ele a voltar, o que foi? Lembranças. Se você tem alguém que está afastado, um filho, um esposo ou esposa, não se preocupa, não ora, não fica orando já querendo dar um trato já nele da forma, não, ora só e diga: Senhor, traz, Senhor, traz, que o Senhor sabe como resgatar. Aleluia! Ou então na tua oração do Pai, Senhor, lembra ele quando ele louvava na igreja. Senhor, lembra ele quando ele pregava. Olhe dessa forma e não se preocupa não. Ele pode estar no lugar que tiver, mas o Espírito Santo vai entrar lá. Ele vai começar. Ele pode estar numa festa, num forró, onde ele tiver. A lembrança dele vai trazer ele para onde ele teve forma. Por isso que Jesus fala assim: quando vocês fizerem isso, façam memória de mim. Por quê? Ele é o exemplo. Ei, e o texto fala o quê? Olha o que o texto fala: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Você não pode dar o que você não tem. Vou repetir: você não pode dar o que você não tem. Ah, o fulano não me perdoou. Ele não tem perdão para te dar. Se ele tivesse, ele te dava. Eu não sou amado, eu não sou amado. Não tem amor nessa fonte. Porque você e eu só podemos dar o que temos.
Deus deu o que Ele tem. Jesus deu o que Ele tinha e tem. Você está entendendo? Quem perde? Quem perde? Quem não tem ou quem tem? Libera o que você tem. Uma pessoa quis me tratar mal. E eu fiquei calmo, como eu sou calmo. Aí eu deixei essa pessoa falar. Ele terminou de falar, eu falei calmamente, educadamente. Aí depois ele falou, pastor, me perdoa. Eu falei, não. Eu entendo você está dando o que você tem. O Senhor perdoa você. Você só pode dar o que você tem. Vai chegar uma hora que essa pessoa diz, Senhor, realmente eu tenho que buscar o que ela tem. Eu estou vazio. É isso. E Deus tem para dar, para encher. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele foi traído, mas Ele deu comunhão, amor, perdão. Na noite da Santa Ceia, foi a noite de dor, de traição para Ele, mas Ele continuou dando amor. Mesmo um lá que foi traído, que ia trair ele mostrou o caminho, mas a escolha já estava feita. Satanás trabalha nas tuas escolhas. Cuidado com as tuas escolhas. E Deus também vai agir na tua vida pelas tuas escolhas. Sabe escolher. Olha para o teu irmão e diga, cuidado com as tuas escolhas. Jesus escolheu vencer. Você também pode. Mesmo sem força, escolhe vencer. Quando alguém dizer assim, não vai dar certo, você fala, não vai dar certo. Você não vai conseguir, eu vou conseguir. Tu não vai chegar, eu vou chegar. Tu não vai passar, eu vou passar. Entenda que o maior esforço depende de você, não depende de quem está à sua volta. Aí, muitas vezes você fica nessa, eu só vou fazer quando Deus falar, e Deus fica assim, só olhando, e eu só vou agir quando ela tiver atitude, quando ele tiver atitude. Você está entendendo? Deus quer te ensinar. Fica aí esperando, com saúde e força para agir. Você tem que agir. Vai ter momento que Deus vai falar, faça, pega, vem, vai. Mas vai ter momento que Deus vai ficar calado. Quando tu se mover, aí Deus se move. E para isso você tem que ter discernimento, tem que ter uma vida de sensibilidade. Para ter uma vida de sensibilidade espiritual, você tem que permanecer na oração, no jejum e lendo a palavra. Não te aparte da palavra. Essa é a fonte que te fortalece, que te coloca de pé, que te sustenta. É a palavra. Duas coisas que o inimigo tenta de imediato é afastar o cristão da palavra. Afastando ele da palavra, ele não vai ter aproximação de Deus. Se não tem aproximação de Deus, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não ouve segredos de Deus. Se não ouve segredos de Deus, vai ficar o quê? Sem direção. Vamos ficar de